Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, pelas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora quando vamos meditar na tua santa palavra. Fortalece-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar no texto do profeta Amós, capítulo 5, versículos 14 e 15, que diz assim: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom, e façam com que os direitos de todos sejam respeitados nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão das pessoas do seu povo que escaparem da destruição. Estimado irmão e irmã, certa vez ouvi uma história de uma pessoa que foi para um país da Europa e lá com o seu amigo foram por uma estrada do interior. Na estrada haviam várias banquinhas de produtos coloniais, como temos muitas aqui no Brasil também. Só que os agricultores não podiam ficar cuidando da banquinha, porque eles tinham que trabalhar. Assim, cedinho de manhã, eles colocavam os produtos nas prateleiras da banquinha e colocavam o preço nos produtos e colocavam uma caixa lá. E aí as pessoas que estavam passando de carro paravam, olhavam os produtos, pegavam o que queriam, viam o preço e colocavam o dinheiro na caixinha. No final da tarde, o agricultor voltava, pegava o dinheiro e levava para casa. Daí essa pessoa que estava visitando perguntou para aquele amigo: escute, mas ninguém pega as coisas sem pagar? O amigo, espantado, olhou para ele e disse assim: você acha que alguém teria coragem de fazer uma coisa dessas? Celebramos hoje a independência do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser um país independente. Muitos no Brasil querem a sua independência. A independência tem lá suas vantagens, mas para ser independente é preciso arcar com as responsabilidades dessa independência. Na verdade, independência completa e total não existem, pois assim como um país precisa dos outros países para o comércio, compartilhar tecnologia, etc., todas as pessoas precisam umas das outras para viver. Por isso Deus colocou como base da sociedade a família. É na família que aprendemos a ser quem nós somos, os nossos valores, princípios, moral, ética de vida. Os valores, princípios e morais que regem uma sociedade vão definir se a sociedade é sadia ou não. Uma sociedade corrupta, desonesta, que engana um enganando o outro, vai ter como consequência o aumento da maldade e do sofrimento. O povo de Deus na época do profeta Amós, embora tivesse conhecimento da lei de Deus, do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é mal, acabou se perdendo porque se afastou de Deus, se afastou da palavra de Deus, da oração e da igreja. Além de trocar Deus e ir adorar deuses pagãos dos outros povos, o povo de Deus praticou muitos pecados. Os mais ricos exploravam os mais pobres e chegaram ao ponto de vendê-los como escravos para pagar suas dívidas. Deus vem ao seu povo para dizer assim: procurem fazer o que é certo e não o que é errado, para que vocês vivam. Assim será verdade o que vocês dizem, isto é, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está com vocês. Odeiem aquilo que é mal, amem o que é bom. Isso que Deus diz é tão básico
para que haja paz e prosperidade para qualquer pessoa e para uma sociedade. Faça o certo e vai dar tudo certo. A questão hoje é que o mundo não aceita o que a palavra de Deus diz que é certo e errado. O mundo nem aceita que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E cada um no mundo faz como bem entende, como dá vontade. O problema é que a vontade do ser humano é pecadora e má por natureza, como diz Tiago 1:13-15. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. E então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já maduro, produz a morte. Visto que a natureza e a vontade do ser humano são más e pecadoras por natureza, nós não podemos fazer o que dá vontade, porque vai dar errado. O certo é que o certo sempre vai dar certo, e o certo é fazer a vontade de Deus revelada na sua palavra, de maneira muito especial nos 10 mandamentos. A palavra de Deus é santa e perfeita e dá segurança ao ser humano, como diz o Salmo 19, 7-9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Desde que o ser humano escolheu ser independente de Deus, tudo deu errado na sua vida. O pecado trouxe consigo o sofrimento, a maldade e a morte aqui no inferno. Deus resolveu, movido pelo seu amor, salvar o ser humano do pecado, do diabo e do inferno. Para isso, Deus enviou seu único Filho Jesus Cristo ao mundo, para que, pelo seu sofrimento na cruz pelos nossos pecados, conquistasse para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. A salvação transforma a vida da pessoa de maneira que, de independente de Deus, e por isso condenado ao inferno, torna-se dependente de Deus, na fé em Cristo, e é salvo. Enquanto o mundo todo grita por independência de Deus, nós, os cristãos, cada vez mais gritamos: dependência de Deus ou morte. É na dependência do amor de Deus, da proteção de Deus, das bênçãos de Deus, do amparo de Deus em Cristo, que nós somos felizes. Fazemos o que é certo segundo a palavra de Deus, vivemos em paz e recebemos o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Deus diz para o seu povo na época do profeta Amós que eles deveriam voltar a ser dependentes de Deus e fazer o certo segundo a palavra de Deus. Aí sim, Deus habitaria com eles e os faria felizes. Se eles continuassem a viver nessa independência pecaminosa de Deus, seriam destruídos por Deus. Se eles se arrependessem de seus pecados e voltassem a ser dependentes de Deus, crendo nele e vivendo segundo a sua palavra, que é correta e santa, seriam felizes e seriam salvos. Na fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, na dependência de Deus e vivendo de forma correta segundo a palavra de Deus, teremos paz e felicidade. O nosso país é grandioso, maravilhoso e abençoado por Deus. O povo brasileiro precisa cada vez mais ser dependente de Deus, orar mais a Deus, viver segundo a palavra de Deus. E com esta vida dedicada a Deus, nós seremos felizes. Provérbios 3, 1-10, Deus diz assim para você, para mim e para todo o Brasil hoje: Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos.
Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como os seres humanos. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos ama tanto, o Senhor perdoa os nossos pecados e através de Jesus Cristo nós temos a salvação. Que aprendamos a sermos dependentes de Ti, que aprendamos a buscar a nossa felicidade em Ti, na Tua palavra, na oração, na igreja, que possamos vivenciar a nossa fé neste mundo, segundo a Tua palavra, que o nosso país seja muito abençoado por Ti, que haja paz, que nós cristãos cada vez mais oremos pelo nosso país, para que haja paz e prosperidade, que a Tua presença em nossas vidas encha-nos de alegria, de paz e de amor. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.